tá? Coloquei para gravar a aula, subi no nosso canal, e está no AVA também as nossas aulas. Então, pelo YouTube, vocês não precisam logar, vocês não precisam fazer nada para acessar as aulas gravadas. Caso vocês queiram ver alguma coisa, está lá disponível. Tá? No terceiro capítulo do nosso livro, nós vamos abordar métodos, custos, ferramental, seleção de materiais e cronograma. Esses conceitos principais. Tá? A minha ideia, eu preparei, inclusive, não só a 3.1.3, mas eu preparei também a 2.1, embora o conteúdo dela seja mais extenso, acho difícil a gente conseguir ver tudo, mas vamos lá. A ideia também não é, a gente tem um certo atraso no material em relação ao que a gente deveria estar fazendo? Temos. Nós precisamos correr? Não. Por quê? Não vejo sentido em chegar aqui, jogar matéria e falar, olha, cumpriu o conteúdo. E vocês não aprenderem. Não resolve nada para mim, para vocês e nem para mim. Então a gente vai seguir conforme a nossa necessidade. Tá? Em alguns outros assuntos lá na frente, a gente pode dar uma filtrada, uma selecionada. Em outros assuntos, a gente não tem como fazer. Essa aula está um pouco mais enxuta, porque tinha da onde dar uma reduzida. Vamos lá. Seção 1.3. As etapas a serem seguidas em um projeto de máquinas, compreendendo nesse contexto custos envolvidos, seja ferramental, do processo em si, da própria seleção de materiais e do cronograma. Né? Ou seja, nós estamos pegando o conhecimento que nós tivemos lá na primeira e na segunda aula, na 1.1 e na 1.2. Tá? Então, nós desenvolvemos o projeto, nós fizemos tudo aquilo e chegamos. Ó, este é o projeto. Tá? O projeto vai ser desta forma, tá aqui. Ah, beleza. Então, nós vamos agora à próxima etapa, que é avançar dentro do conceito de projeto. Tá? Que é analisar o quê? Então, segundo o Norton, um projeto de engenharia pode ser definido como o processo de aplicação das várias técnicas e princípios científicos com o intuito de definir um dispositivo, um método ou um sistema suficientemente formado para a implementação. Ou seja, nós temos dentro do processo de engenharia, né, o quê? Eu vou ter várias técnicas para serem aplicadas. Sim, não só na questão gerencial, mas na questão de engenharia. Nós vamos ter isto aplicado, né, com princípio científico para definir um dispositivo, ou seja, ver a funcionabilidade daquela peça, daquele objeto, daquela máquina que a gente está criando. Tá? E o sistema ele vai ter que ser pormenorizado. Ou seja, eu não posso dar margem e espaço, aquilo que a gente já viu lá atrás, a erros e falhas. Tá? Então, para que a gente atinja esses tópicos, dentro da metodologia de projetos abordada por Norton, tá? Nós vamos seguir um roteiro de algumas etapas. Então, a primeira, identificação da necessidade do cliente. Então, lá atrás a gente já conversou sobre isso, mas recapitulando, por que o cliente deseja aquele produto? E para quê? Para que você pense na melhor solução possível para o teu cliente. Tá? Buscas de informações. Você vai buscar informações relevantes daquele projeto. Eu estou passando rapidinho porque a gente já viu isso, né? Na do 1.2, mas para a gente recordar. Definição dos objetivos. Agora que já temos as informações básicas sobre o projeto, vamos estabelecer nossos objetivos. Né? Ou seja, como eu irei fazer? É a grande pergunta. Quais os objetivos que eu preciso atingir, né, dentro do desenvolvimento? Especificação das tarefas. Nessa etapa, a gente vai pegar tudo aquilo
que eu preciso fazer e especificar, detalhar. Ah, não. O objetivo é X. Então, aqui é a hora do você fatiar. X1, X2, X3, X4, X5, Xn, que é quantas partes você vai fragmentar o teu projeto para poder analisar. Isso é uma filosofia que isso é universal da engenharia. Não interessa se ela é engenharia civil, se ela é engenharia mecânica, elétrica, não interessa. É universal da engenharia. É um conceito basilar da engenharia. Ou seja, eu sempre brinco, mas é a pura verdade. Nós vamos fazer o quê? Como o filósofo Jack, o estripador. Vamos por partes. Né? Mas é verdade. A gente pega um projeto de engenharia, quando você pega lá, meu objetivo global, e eu vou fazer o quê? Bom, se eu pensar no projeto como um todo, ele é muito complexo. Então, eu vou fatiar. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um avião. Quantas dúvidas eu tenho? Poxa, o avião é muito grande, é muito complexo. Ah, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos separar esse negócio. Motor. Eu preciso ter motor no avião, né? Ah, beleza. Então, eu separei o motor. Opa, é uma tarefa. Eu vou lá e vou definir o quê? A cabine, que vai envolver toda a aviônica do avião. Separa. Eu vou lá e vou desenvolver a fuselagem do avião. Separa. Eu vou desenvolver o design do conjunto. Separa. Materiais que eu vou utilizar. Separa. Agora eu vou trabalhar o design, o conforto interno do avião. Separa outra parte. Eu vou trabalhar toda a parte de espaço para bagagem, que eu preciso. Separa em outra parte. Opa, tem trem de pouso, toda a parte mecânico-hidráulica do avião. Outra parte. E assim por diante. Ou seja, veja, a gente foi fragmentando. Opa, professor, mas e daí como é que fica? Não, é simples. Vamos falar do motor. Separei o motor. Bom, então tá bom. Agora separei aqui é o motor. Agora, o motor. Tem a questão do consumo, né? Quanto ele precisa de combustível para definir a autonomia do avião. Né? Por exemplo, a Boeing, ela projetou e ela está projetando um voo transoceânico que vai pegar da Austrália direto aos Estados Unidos, quase 15 mil quilômetros a aeronave vai percorrer. Então, quer dizer, professor, se der problema, para no meio do caminho? Não para no meio do caminho. Ó. Cai. Simples assim. Não tem aeroporto, não tem local de pouso, não tem nada. Tá? Vai ter talvez uma outra ilha no meio do caminho que, se der sorte, chega lá. Então, você precisa ter o quê? Opa, eu vou ter que ter autonomia. Então o meu motor vai ter que ter, neste caso, em particular, uma autonomia maior, certo? Bom, então eu já sei que eu vou ter que ter uma autonomia. Então, agora eu vou para outra parte do motor. A questão do consumo, mas relacionada ao quê? Ao fato de que ele vai operar a sua esmagadora maioria do tempo com baixo consumo. Por quê? Porque ele vai operar, são 15 mil quilômetros, e ele vai estar operando como? Ele vai estar operando em velocidade de cruzeiro. E é onde ele mais economiza combustível. Como assim, professor? Ele voando lá em cima? Por quê? Bom, aí vem conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória de vocês. Desde lá do segundo grau, vocês sabem que o que acontece? Quanto maior for a altitude, mais será rarefeito o ar. O ar mais rarefeito, mais leve, significa que o avião tem menos atrito, menor será a carga aerodinâmica na aeronave. Então, eu tenho essa outra característica de projeto. Então, ou seja, vocês viram que são várias etapas que você vai pensando. São vários detalhes para você somar e fazer um todo. Esse é o grande barato dessa quarta etapa. Tá? Então, apesar de serem definidas
tarefas e distribuídas para as pessoas adequadas, elas serão executadas somente quando o projeto estiver melhor definido. Do contrário, muito trabalho será desperdiçado. Claro. Olha só, o motor, que voltando em caso particular de uma aeronave, nós não temos muitos fornecedores de motores. Tá? Os motores confiáveis e de alta capacidade para jato, não estamos falando em motores turbohélice, são a GE e a Rolls-Royce. Tá? Ah, eu tenho lá uma fabricante chinesa, tenho lá uma fabricante russa. Tem, existem outros. Mas os dois mais confiáveis, que geralmente são os dois adotados, por exemplo, pela Embraer, são esses dois aí. Por quê? Simples assim. Eles têm confiabilidade. Eles equipam só a Boeing, a Airbus e a Embraer. Só. Ou seja, as três juntas dominam 85 a 90% do mercado de aviação. Então, então eu sei que são esses dois motores aqui. Ah, legal, então está resolvido o problema do motor, é só falar ou é o A ou é o B. É, bem assim. Cada uma tem uma gama de especificações e variações dentro de cada motor. Então, é que nem, agora, uma analogia básica, é que nem você pegar, por exemplo, uma montadora de automóveis. Ela tem lá um motorzinho 1.0, tem 1.3, 1.3 turbo, 1.0 turbo, 2.0, 2.4, ou seja, você tem uma gama de motores. Não pensa que avião é diferente, né? Não faria sentido eu ter uma aeronave que leva 100 pessoas com o mesmo motor de uma aeronave que leva 300 pessoas. Então, a relação é muito direta, é peso-custo. Então, você vai definir o motor. Dentro daquela linha de motor, você tem ainda uma variação de especificações que aquele motor pode comportar. Porque eu posso trabalhar com eficiência do motor. Olha, ele vai perder um pouco de desempenho, ok? Ok. Mas, em compensação, né, isso vai te fazer o quê? Você vai ter que ter uma pista mais comprida para a decolagem e mais comprida também para o pouso. Nem tanto para o pouso, mas muito mais para a decolagem, ok? Ok, você não vai poder operar com essa aeronave em pistas curtas. Mas esse motor, ele é 5, 6% mais eficiente em termos de consumo do que o motor que vai te permitir levantar voo quase vertical. Do que eu estou falando? Vamos dar um exemplo prático? Embora seja um projeto que deveria ter passado por melhor avaliação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar do Max. Do Boeing 737 MAX, tá? Então, essa criancinha, ele faz decolagem quase vertical, tá? Quase vertical. Mas não nada é de graça. Ele tem uma falha de projeto que caiu alguns e tal, e o resto está parado porque eles estão. Olha só, ó, olha como é que ele decola. É uma coisa assim absurda. Olha só. Ele decola quase que na vertical, pessoal. Vamos ver se roda o videozinho aqui. Tirar o som. Ó, é disso que eu estou falando. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Você me responda com um sim, por gentileza.
Falhou, professor, quando você perguntou. Tá, vocês estão vendo a tela? Sim. Ah, beleza. Olha só o que esse avião faz. Olha que loucura. É aquilo que eu falei, especificação de projeto. Olha só. Olha só. Olha o tanto que ele. Ó, olha como ele. Não é o padrão. Quem já andou de avião sabe que avião não faz isso, né? Eu ia morrer do coração se fizesse isso. Ó, gravidade zero ele atinge. É muito louco. Ele está com problema de uma falha de projeto, né? Mas olha só, olha a loucura que ele faz, ó. E viu que ele só foi uma vez, ele não. Geralmente ele vai, pega uma distância maior. Você viu que foi uma pista bem curta e o quanto ele verticalizou. Olha que loucura. Tem alguma explicação, professor, para eles ter criado esse projeto dessa forma? Então, na verdade, pistas curtas, para ele ganhar performance em pistas curtas. Porque você viu que ele precisou de bem pouca pista para decolar? Um avião Sim. normal no porte dele precisa do dobro de pista. Evidentemente, ele vai ter algum. Não é de graça, não existe almoço de graça. Algumas coisas a mais ele vai cobrar pela brincadeira, né? Como consumo de combustível, como a gente estava explicando, tá? Então, na síntese, definidas nas tarefas, é necessário imaginar todos os tipos possíveis a serem fabricados, que é o que a gente aqui analisou. Então, vamos lá. Estou dentro da aeronave. Eu tenho que projetar o espaço para as pessoas. Né? Eu, particularmente, acho que os projetistas que fazem aeronaves, tirando a Embraer, mas a Airbus e a Boeing, acho que a gente é tudo chinês. Ah, professor, você está discriminando o chinês? Não, pelo contrário, nada contra o chinês, o japonês. Por quê? É pequeno e magrinho. Então, pensa, nossa, eu viajo enlatado dentro dessas aeronaves. Então, eles pensaram, né, fizeram ali, mas o que é isso? Qual que é a sacada por trás disso? Se a gente pegar as aeronaves da década de 80, meu Deus do céu, dava para dormir e levar a sogra no pé, de tanto espaço que tinha. Aí, na década de 90, opa, vamos reduzir, dar uma enxugadinha aqui, apertar. E aí eles vieram ano após ano, a gente precisa reduzir peso desse negócio. Bom, vamos tirar espuma dos bancos, vamos apertar. E olha, quanto mais gente eu levar, mais barato ficará a passagem. Então vamos fazer o quê? Vamos reduzir o espaço para as pessoas. Poxa, mas elas vão perder conforto. Daí as companhias, olha, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos, né? Porque os aviões, se a gente pegar, pessoal, há 15 anos atrás, vamos longe, 10, 15 anos atrás, não existia classe. Você tinha uma classe única em aviões pequenos. O que é um avião pequeno, professor? Um avião para 200 pessoas é um avião pequeno, 250 pessoas é avião pequeno. Né? Então, o que acontecia? Pô, não tinha, professor. E daí? E daí que o povo começou a fazer o quê? Criar aquelas cadeiras preferenciais lá na frente, com mais espaço. Né? E eu daí comecei a fazer o quê? Opa, eu viajo na porta de emergência. Por quê? Porque ela obrigatoriamente tem que ter mais espaço para circulação. Aí, agora os engraçados fazem o quê? Você tem que
marcar a passagem. Olha que lindo! E você marcar a passagem para escolher o lugar, você paga. Se não, eles fazem o quê? Não, não quero pagar. Beleza, me jogaram na cozinha do avião, lá atrás, lá no fundão. Nossa, que raiva que eu fiquei. Mas tudo bem, faz parte. Né? Você não paga, te jogam onde eles querem. É mais ou menos para quê? Olha, na próxima vez você paga, senão a gente joga lá no fundão de novo. Mas então, é mais ou menos isso que vem acontecendo. Isso tudo são definidos aonde? Em projeto. Tá? Não é projeto executivo, é projeto gerencial, que o povo do projeto gerencial daí chama o povo do projeto executivo. Viu? Escuta, ó, cabe 50 aqui nesse avião, beleza? Beleza. Não, agora vai caber 60. Pode ir no teto? Não, não pode, tem que tudo sentado. Bom, então, vamos lá. Estreita o assento, estreita tudo e deixa um espaço reduzido. As pessoas acabam sendo compactadas para caberem ali dentro do avião. Mas isso é critério de projeto. Tá? Compartimento de bagagem, decisão, ó, isso cabe tanto, o volume definido é tanto. Tudo isso é dentro do projeto. E aí o avião vai para a companhia aérea. Cada companhia aérea tem um projeto de operação do avião. Repare que a gente está falando a palavra projeto, mas não significa que a gente está falando de projeto de projetar, e sim de gerenciamento de projetos. Ok? Então, a companhia aérea define como ela quer ter a rentabilidade. Por exemplo, vou contar para vocês um truquezinho da Embraer. Os jatos da Embraer são cerca de 20% mais econômicos que os aviões da Boeing. Então, a Azul opera com Embraer para 100 passageiros, agora ela ampliou para até 140 passageiros, mantendo eficiência. Tá? Essa nova geração são até mais modernos. E aí o que acontece? Ela pode te dar lanche. Por que ela pode dar lanche e ter uma poltrona mais confortável? Porque ela tem essa eficiência de peso. Então, os aviões da Embraer, eles são cerca de 20% mais econômicos que Airbus e Boeing, a relação sempre é peso-passageiro. Por isso, enfiar mais gente dentro do avião melhora a relação peso-passageiro. Então, ela consegue um diferencial competitivo. Professor, mas por que então todo mundo não opera com a Embraer? Porque é o seguinte, o avião não vai sozinho, precisa de uma tripulação. Ok? E aí que você tem o fiel da balança se invertendo. Você tem uma ponte aérea Rio-São Paulo de alta lotação, uma ponte aérea Rio-BH, São Paulo-BH, o que acontece? Você vai ter 5, 6, 7, 8 voos, todos eles comportando aviões com 300 passageiros por dia. Opa, mas daí o avião da Embraer não vence, porque ele só leva 120, por exemplo. Aí ele tem que dar mais voltas. Exato, ele tem que dar mais voltas. Então, embora o custo seja menor, aí tem esse outro lado da moeda. Então, tudo tem que ser analisado em termos de estratégia, de parâmetros e tudo mais, para ver qual a melhor alternativa de mercado. Isso é a síntese das tarefas. E a análise? As várias propostas de projeto que precisam ser restringidos para você chegar ao número reduzido de opções. Então, por exemplo, voltando lá ao caso dos motores. Eu estou com muito motor na prateleira aqui. Qual deles que eu vou usar? Não adianta eu ter lá, olha, eu tenho 30 opções de motor. Legal, é muito legal isso. Mas para minha aeronave eu só vou usar um. Então, eu preciso dar uma enxugada. Aqueles de muito grande porte, para minha aeronave, eu vou descartando. Não vai dar certo. Eu vou reduzindo, vou enxugando para ver qual o motor que mais se adequa à minha necessidade. Né? Então, eu vou reduzir. Aí, após reduzir, todas aquelas propostas consideradas inviáveis por questões técnicas,
de relação, produção, montagem, funcionamento, elas vão ser descartadas. Assim como aquelas que não atendem os requisitos impostos pelo cliente. Olha, essa aqui serve, mas o cliente não quer porque o nível de ruído deste motor vai limitar a operação dele em alguns aeroportos. Isto é o motivo principal que matou o supersônico, né? Então, nós já tivemos o supersônico. Vocês já ouviram falar do Concorde? Sim. Então, o Concorde, ele operava em velocidade supersônica, se eu não me engano, em 2.1 ou 2.3 Mach, significa 2.1 ou 2.3 vezes a velocidade do som, tá? E ele tinha um consumo elevado de combustível, lógico, não existe almoço grátis. Você quer velocidade ou você quer velocidade ou você quer economia? Ah, eu quero velocidade. Ótimo, vamos dar uma olhada no supersônico. Para mostrar para vocês aqui. Então, vamos dar uma olhada. Esse aqui é o Concorde, ó. Tá? Esse é o Concorde. Então, o Concorde, pessoal, veja, é só a gente olhar na especificação, o primeiro voo dele em 69, tá? E aí, olha só, ó, Rolls-Royce, combustível, o motor, eu acabei de falar dos Rolls-Royce. E aqui, ó, 2.04 Mach. A velocidade que ele atingia. Velocidade de cruzeiro dele, 2.158. Os nossos aviões, pessoal, voam velocidade de cruzeiro em torno de 800 km por hora, em média, tá? 2.158 km por hora. Ele voa rapidinho, né? Qual que é o problema do Concorde? Ah, professor, teve acidente e tal, não sei o quê. Teve, mas não foi o motivo, tá? Essa era a cabine do Concorde. Acidente sempre vai ter, tá? Mas a aviação é o meio mais seguro de viajar. Sim, não resta a menor dúvida, tá? Ah, professor, quando cai o avião morre bastante gente. Ok. Vai somando quantas pessoas morrem em acidentes de trânsito. E você vai ver que quantos aviões morrem por dia, tá? Então, o Concorde, esse carinha aqui, ele tinha um probleminha, que era o estrondo sônico, né? Como assim o estrondo sônico? Para atingir velocidade de Mach 2.04, segundo o dado que estava ali no Wikipedia, ele precisa quebrar a barreira do som. Ao quebrar a barreira do som, ele gera um estrondo sônico, ou seja, ele gera um ruído miserável, a ponto de quebrar janelas, enfim, causa problemas. Então, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que decolar, na hora que ele estava uma boa distância em relação à cidade, acionar daí o supersônico. Se não, aquele estrondo dava problema, né, na cidade. Então, esse detalhe é um fator a ser colocado no projeto. Então, o teu motor atende a especificação do cliente? Atende. Resolve. Mas tem um detalhe que não é de acordo com aquilo que o cliente gostaria, tá? Então, a seleção. Com base nas propostas remanescentes, a gente deve, de uma maneira, selecionar aquela que será levada adiante.
Mas como fazer isso? A melhor maneira é usar aquela matriz de decisão que nós vimos na aula passada, onde você atribui para cada fator um peso. Por exemplo, eu estou desenvolvendo para uma companhia aérea comercial, tá? Como assim? Uma companhia aérea comercial, uma companhia que vai fazer os voos normais, comerciais, vai utilizar dentro da sua operação voos normais, comerciais, então ela não quer um supersônico, porque o supersônico vai cobrar caro para manutenção, aquisição e combustível. Então, está descartado o motor supersônico. Ah, ok. O que ela quer mais? Ela quer otimização de espaço interno, redução do espaço das poltronas para que eu consiga aumentar a taxa de retorno. Então, todas essas variáveis serão levadas para a matriz de decisão. Você vai ter lá 10, 20, 30, 40 itens, ok? E aí você vai atribuir peso para estes itens. E, evidentemente, com a participação sempre do teu cliente e de todo o pessoal envolvido no gerenciamento deste projeto. Tá? Com o objetivo claro de você chegar no melhor projeto. Então, uma vez que você selecionou o projeto, ganhou o projeto A, B, C, enfim, não importa, você chegou no teu projeto, você faz o detalhamento deste projeto. Você vai detalhar e vai fazer o quê? Lançar ele no mercado? Não, você vai comparar com um novo. É aquilo que eu falei do benchmarking. Você vai analisar. Opa, tá aqui o meu novo avião. Feito. Por que eu vou comprar um novo avião da Embraer e não vou comprar da Boeing e não da Airbus? E por que não do Ting Ling? Eu vou lá na China, lá tem lá a companhia Ting Ling que está fazendo avião agora. Vou na Rússia, que está fazendo avião também. Opa, meu avião tem que ter alguns detalhes que eu preciso superar a concorrência. Ok? Uma vez feita essa etapa, prototipagem, como nós vimos na aula passada, dos carros, tudo mais, desenvolvidos. Vamos para a parte de produção, testes e fechamos o projeto. Colocamos ele no mercado. Cronograma. Então, um cronograma bem feito, bem elaborado, ele é muito importante para qualquer produto. Por quê? Porque eu vou desenvolver toda o engajamento da minha equipe. Né? Então, olha só, eu estou fabricando lá o avião. Ah, legal. Então, quando ficará pronta determinadas partes do avião? Né? Então, veja, é ilógico a gente falar de pensar na parte de fiação interna de uma aeronave e vai fio de monte, tá? Antes de finalizar a fuselagem. Vamos dar uma olhada? Eu já vi algumas coisas na internet, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, eu... Então, pessoal, aqui, ó, dentro da Embraer, é 9 minutos, nós não vamos ver 9 minutos, evidentemente. Mas já que a gente está falando de avião, vamos olhar os aviões, os nossos, não vamos olhar os dos outros. Vamos dar uma adiantadinha. Olha só, ele está montando a parte...
toda a parte de trem de pouso já está colocada. Ó, estão vendo tudo em inglês? Ó, os motores. E é um jato comercial, ó. Aqui vai um monte de sensores, tubo de pitot, que mede a pressão, dados atmosféricos. Ó, esse aqui, os tubos de pitot. Olha só. Eu creio que... Eu achei que eles iam... Ah, pintura. Achei que eles iam mostrar a parte interna do avião. Ó, 856. Vamos ver essa outra aqui. Fábrica. Projeto. Esse é legal. Eu só queria saber por que quem faz o site coloca essas porcaria no meio. Ó, essas coisas chatas. Vou carregar de novo aqui para carregar todas as páginas. Tá. Aqui, ó. O projeto, ele está vendo o quê? Análise aerodinâmica do design da aeronave. Bloco de alumínio para fazer a fuselagem, a usinagem. Vai montando as peças. Ou seja, cada etapa dessa aqui entra dentro do conceito de análise de projeto, né? Então, eu não tenho como montar, chegar nessa carcaça aqui, nessa estrutura, sem ter montado, feita aquela parte inicial. Ó, os motores. Pessoal finalizando já essa parte. A parte de instalações, na verdade, não é, dá a impressão que é pouca coisa, mas é muita coisa. O bico, onde fica vários dos dispositivos sensores, a caixa preta. Montando janelas. Olha por dentro, ó, com revestimento. Olha as instalações, ó. Olha a quantidade de fio que tem. Fazendo a cobertura. Aqui eles já passaram toda a fiação. Isso aqui provavelmente são os controles hidráulicos dos flaps. Montando a aviônica. Parte de pintura. E montagem do interior agora. Olha só.
Eu nunca andei num desses, mas deve ser bom, tá? Então, pessoal, cada uma dessas imagens, ela implica no quê? Numa etapa a ser prevista no nosso cronograma, tá? E agora, finalmente, nós analisamos tudo. Chegamos no meu projeto, tá ali. Eu já sei o prazo, o custo, tudo. Mas nós não falamos de uma outra coisa mais importante ainda, que é o custo do produto. Então a gente já sabe como fazer, mas como determinar esse custo? Tá? Então, por exemplo, eu comentei do Corolla Cross que a Toyota está lançando especificamente para bater de frente com o Compass da Jeep, que vende bem, carrinho legal, assim, pô, pegou na moda, galera gostou, boa. Toyota foi lá e falou, esses caras fizeram de bonita, vamos dar uma olhada. Então eles foram lá, analisaram qual o valor de mercado, quanto eles cobram, o que a Toyota consegue vender, analisou a credibilidade que a Toyota tem no mercado, que é muito grande, né? Então é só falar, eu tenho um Corolla, quero vender, está vendido. Por quê? Porque é um carro com confiabilidade mecânica. Então isso atrai e agrega status para a marca. Ok? Então, então nós temos essa carta na manga. Então vamos ver o que os caras estão fazendo de legal, vamos vender algo dentro da especificação deles, né? E como a gente tem marca agregada, a gente pode lançar num preço similar que a gente vai ganhar deles. Essa foi a ideia da Toyota, ou seja, ela analisou o custo do produto olhando o mercado. Porque não adianta. Eu dei o exemplo sobre custo do que a Mercedes fez com a parceria com a Renault e a Nissan. Eu acredito que eu comentei na primeira aula que a Renault tem a Alaskan. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu cheguei a mostrar as picapes ou não? Pergunta, isso foi uma pergunta, tá? Pessoal, vocês dormiram aí? Ainda não. Não mostrei, né? Então tá. Então vamos lá. Olha só. Então, Nissan Frontier, 2015. Renault Alaskan e nova picape Mercedes terão mesma base. Então, essa era a picape Mercedes. Que eles estão mostrando aqui. Só mostraram a picape Mercedes, ó. Mas ok. Vamos ver nas fotos se a gente acha alguma nas imagens. Aqui, ó. Essa imagem é top. Ó. Olha só. Tá aqui, ó. Mercedes, Frontier e Alaskan. Olhando assim, dá a impressão que são picapes diferentes, né? Mas não. É tudo farinha do mesmo saco. As três, tudo farinha do mesmo saco. É o mesmo projeto. Rigorosamente o mesmo projeto. Olha só. Aqui dá para ver bem, porque assim, de frente você muda o farol, isso, aquilo. Observem os detalhes das três. Nitidamente aqui, você vê o mesmo entre-eixo, mesma carroceria, mesmo design. Tudo igual. E a Frontier e a Alaskan, então é cópia fiel da Frontier. A Mercedes ainda deu uma ajeitadinha aqui e aqui, mas você vê que é o mesmo veículo. Ó. Olha as três aqui de novo. Olhando assim, não, é diferente. Não, é o mesmo veículo. Rigorosamente o mesmo veículo. O que deu errado na brincadeira? O que deu errado foi custo do produto. Né? A Mercedes pensou, não, aqui é Mercedes, aqui tem estrela no capô. Tá bom.
Então, o que você vai fazer? Vou deixar mais chique esse negócio aqui. Então, ela foi lá e deixou mais chique. Usou materiais de acabamento top. Ah, ficou bonito. Dá para cobrar bem mais caro? Não, porque ainda é igual, o motor é o mesmo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar mais chique ainda, vou trocar o motor, colocar um motor mais forte, mais potente. Opa, agora ficou bonito o negócio. Motorzão, design interno legal, estrela da Mercedes na frente. Opa, ficou chique esse negócio aqui, hein? Ficou. Quanto custa? Então, você sabe uma Frontier? Então você compra uma Frontier, compra uma Alaskan, as duas juntas, e aí você troca numa Mercedes. Como é que é? Eu tenho que pagar duas por uma? Mesmo projeto? Tudo igual? Porque você melhorou o acabamento interno e trocou o motor? O que você acha? Não, né? Não rola. E foi o que aconteceu com o projeto. Morreu o projeto. Foi um erro estratégico da Mercedes. Ela quis entrar num segmento, mas ela, não, eu sou Mercedes. Viu, Mercedes? Ó, eu tenho o Corolla que ele manda no mercado. O problema do Corolla. Eu vendo o meu, porque ele é Mercedes, por 250 mil, 270 mil. Concorro de frente com a BMW 320. É uma outra história. Então, é um segmento que ela tem tradição. Ela não tem tradição no segmento de picapes. Ela achou que ia fazer a mesma graça, que ela ia lançar um carro 50% mais caro, 60% mais caro, e que ia vender, porque é Mercedes. Aí o pessoal, escuta, Mercedes, vem cá. Tudo bem, você pensou em concorrer com quem? Com a Nissan e com a Frontier? Ah, tá. Você perguntou pro povo que faz a Ranger, o povo da Ford, pro povo da Toyota, que faz a Hilux, e o povo da GM, que faz a S10, se eles acham legal, tô brincadeira? Ah, e tem o pessoal da Volks, que faz a Amarok também. Porque a Amarok tem motor também potente. Na época não tinha, mas já estava com o projeto pronto, em pré-série, para vir o motor V6 da Amarok. Ah, e outra coisa, e aquele pessoalzinho lá da Dodge, que tem a Ram 1500? Você conversou com eles, Mercedes? Então, né? Pois é. Então, erro claro de projeto. Não projeto design, projeto projetar campo. Erro claro de projeto, gerenciamento. Errou a mão e errou feio. O que aconteceu? Ela lançou a picape na Europa primeiro. Aí o pessoal olhou, bonita picape, viu, Mercedes? Ficou legal. Quando é que você quer por isso aí? Tudo isso? Obrigado, viu? Valeu, mas não vai rolar porque a amizade continua, mas você sabe que tá caro, né? Pois é, mas como é que vamos baixar o preço? Então, ela foi ver como baixar o preço dela, descobriu que não rola baixar preço, porque o projeto foi orçado, custo do projeto, quando foi feito com aquele custo. E aí você não consegue baixar, tá? Então, exemplos claros de quando entrou a necessidade de baixar custos em carros no Brasil. O que os caras começaram a fazer? Bom, hoje você vai comprar um carro, tapete não é dado, é vendido, tapete de borracha. Professor, mas eles deram lá, tal, na compra de brinde. Então, eles te deram de brinde na teoria. Na prática, é vendido. Tá? Eu sou frotista e comprei. Ok, problema seu, eu não vou te dar tapete. E olha o cúmulo do absurdo, pessoal. Foram lançados vários modelos populares, chamados famosos pé de boi, que tinha o retrovisor somente do lado do motorista. Não tinha retrovisor do lado do passageiro. Pensa que joia! Pensa que legal! Escuta, e daí para você estacionar onde você precisa dos dois retrovisores? Então, se você pega de um lado só, se baseia só daquele lado e conta com a sorte. Então, isso tudo foi o quê? Adaptações de projeto. Outra adaptação de projeto. Quando veio a lei, o Itamar criou a lei 96, se eu não me engano, tá? 96? Não. Não, foi antes disso. Collor saiu em 94.
92, 93. Enfim, foi criado, acho que foi em 92 ou 93, tá? Não me lembro bem exato, mas foi criado um incentivo para você ter carros populares 1.0, para baixar o preço do carro. A ideia é essa, vamos baixar o preço do carro. Chegou nos montadores, viu? Escuta, agora é assim, ó. A alíquota zero que a gente vai fazer no começo aqui, para incentivar a indústria, para carros populares 1.0. Mas, viu, escuta, eu tenho motor 1.6, serve? Não, não serve, vai pagar 15%. Ah, então tá bom. Aí foi lá a GM, a Volkswagen, todo mundo. O que os caras fizeram? Eles pegavam um bloco de 1.6 e enchiam o bloco. Como assim? Mudaram na fundição ali. Opa, ó, em vez de sair assim o bloco, preciso dele 1.0. Aumenta o material aí. Deixa eu entender, você quer que eu deixe mais pesado o teu carro? Com um motor que vai te dar menor eficiência mecânica? Porque daí eu entro naquela alíquota lá do governo e tal. Ah, então tá bom. Foi o que eles fizeram. Aí eles lançaram alguns carros com motor de máquina de costura, tá? Que não era outra coisa senão máquina de costura. Não tem como chamar de outra coisa. Era motorzinho de máquina de costura. Pegava um Chevette Júnior, que é um carro pesado, com motor 1.0, de 42 cavalos. Meu Deus do céu. Não, e ainda, aí a Volks fez até algumas barbaridades. Ela lançou o Golzinho Bola com ar-condicionado, motor 1.0 com ar-condicionado. Pensa no que eles fizeram, o tamanho da imbecilidade, né? Então, assim, o ar-condicionado funciona na descida. Isso, na subida. Não, na subida nem primeira vai se o ar-condicionado estiver ligado. Então, isso tudo foram o quê? Adaptações de projeto para adequar ao custo. Evidentemente, depois eles fabricaram motores originalmente 1.0, que são os motores que a gente tem rodando aí, tá? Mas não foi assim no começo. Foi uma demanda que teve a indústria. Por que teve essa demanda, professor? Porque você teve, o Collor tinha feito recentemente a abertura para os importados. E aí ficou naquela história. Escuta, eu vou comprar um Gol sem ar, sem nada, 1.6, básico. Talvez aqui venha com uma direção hidráulica, talvez, né? E vou pagar o mesmo preço de um importado que está vindo com tudo completo, muito mais moderno. Quero comprar Gol, não, vou comprar o outro. Aí a indústria veio e pressionou o governo, viu? Escuta, é muito bonito o que vocês fizeram, a gente vai trazer os importados, vai parar de fabricar carro aqui. Não, vamos conversar. Não tem conversa. Não, então, zero na alíquota para motor 1.0. Beleza? Beleza. Agora deu o que fazer. Só que agora, vamos lá, o pessoal da engenharia, ó, escuta, agora é isso. Tá bom, a gente vai desenvolver um novo projeto, ok. Não dá tempo. Não. Então faz o quê? Te vira. Tiveram que adaptar e criar esses Frankensteinzinhos aí, que são carros que hoje, não sei, deve ter um ou outro rodando, mas a grande maioria foi carros totalmente sem nenhuma utilidade, né? Carros totalmente equivocados. E aí vieram as novas gerações de motores 1.0 que começaram a se mostrar eficientes. Dentro dessa onda, aí nós tivemos, por muitos anos, Celta com 1.0, motor eficiente, o Uno quadradinho, aquele 1.0, vendia muito bem, porque era barato e o motorzinho 1.0 dele era bem econômico. O Gol também teve vários. Enfim, mas tudo isso envolveu o quê? Decisões gerenciais de projeto para determinação de custo de produto. Tá? Então, dentro dessa
lógica do custo de produto, pessoal, então eu vou ter lá o preço do teto para o consumidor final. Quanto que vão me pagar pelo meu produto? Pelo meu avião, pelo meu carro, né? E daí, margem do lojista. Então, vamos pensar no... voltar para o carro, a concessionária tem que ganhar o dela. É legal vender que o carro um carrinho bom, né? O carrinho é bom. Mas eu quero ganhar também. E aí você vai para a margem do distribuidor. O cara que, pô, viu, escuta, legal, eu levo o carro lá e coloco lá para vocês. Todo caminhão cegonha, pessoal, eles saem de fábrica com seguro, tá? Acontece qualquer coisa, os carros estão assegurados. Então, isso cai na margem ali do distribuidor. Mas, chegando lá, tem também o quê? O lucro do fabricante. Pô, legal, vocês gostaram de vender meu carro, eu também quero ganhar. O custo de desenvolvimento do projeto. Olha, esse novo carro que a gente está lançando custou 1 bilhão. Vamos vender quantos? O projeto é para vender 1 milhão de carros. Ok. Pega esse 1 bilhão e divide por 1 milhão de carros. Então, cada carro leva R$ 1.000 de custo de projeto. Tá? Custo de fabricação, de montagem e custo dos componentes. Ou seja, você faz a análise de baixo para cima. Vamos voltar no Toyota Corolla Cross. Quanto custa o Compass? Custa tanto. Bom. Então tá. Quanto que eu pago pro meu lojista? Ele ganha 15% de cada carro que ele vende. Beleza. Então, tiro dele. Distribuidor, 2%. Tiro dele. Margem de lucro do fabricante, ele não pode fabricar isso aí. Carro popular, eu vou fabricar bastante carro popular. Beleza, então, carrinho popular aí dá para a gente fazer o quê? Dá para a gente ter uma margem pequena, porque eu tenho giro. Então, se eu ganhar 5%, tá bom, eu vou vender 300 mil por ano, então tá bom. Mas, quando é um carro premium, não vou vender tanto assim, então dá para ter uma gordura. Beleza, vamos comprar um pouquinho mais. Tá? E aí, custo de desenvolvimento, custo de fabricação, custo de montagem e aí o custo dos componentes. Quanto eu posso pagar? Olha, o teu carro, o projeto está lindo, maravilhoso, mas sabe aquela ideia do teu banco de couro? Morreu. Banco de couro opcional, porque senão o custo dele de entrada aí fica muito pesado. O ar, analógico. O digital encarece. Mas vai encarecer R$ 200. Ok, mas R$ 200 é custo. Então, toda essa análise é feita até chegar na definição. Aí, o projeto todo ele passa a ser repensado e reavaliado cada componente para que ele possa fechar dentro dessa cadeia produtiva. Pessoal, dentro disso, nós fechamos com o quê? Estabelecemos o preço, o teto do produto, da forma que ele seja atrativo para o público-alvo. Em seguida, subtraímos a margem, lojista, distribuidor, retiramos a margem de lucro do fabricante, por fim, o custo do projeto. Por quê? Aí vem, para fechar, aquilo que é uma tendência mundial. Eu já falei das plataformas, tá? E falei de projetos globais, tá? Então, projeto global. Qual que é a ideia do projeto global? O projeto global é o seguinte: o carro custou 1 bilhão, ok. Mas eu vou vender este 1 bilhão para 100 milhões de carros em cima dessa plataforma. Então, eu vou reduzir bem o impacto do custo do projeto. Eu já comentei, mas não mostrei. Então, só para fechar, vamos dar uma olhada na ANQB. Vou colocar aqui carros para ver se
Vamos ver se traz alguma imagem. Tá? Essa é MQB. Essa é MQB, tá? MQB. Então, o que acontece? Ela varia entre eixos e ela varia na largura. Eu tenho essas duas variações da MQB. Tá? E aí, olha só, os motores que eu posso colocar dentro da MQB. E agora, os carros. Ó, olha só, eu não preciso nem falar nada. Como a Volks criou 64 carros na mesma plataforma do Golf. Tá? Os carros da MQB. Ou seja, eu não vou... Aqui depois vocês podem ler a reportagem, mas assim, só para vocês entenderem a dimensão do que é plataforma. 64 carros na mesma plataforma. Tá? Então, dentro dessa plataforma, ela coloca do Up ao Virtus, ao Passat alemão, tudo dentro da mesma plataforma. É coisa de louco. É um feito de engenharia formidável. Tá? Então, assim, pessoal, é muito interessante isso. E isso tudo passou por onde? Pelo gerenciamento de projetos. Tá? Então, nós encerramos, assim, a aula da unidade 1.3. Perguntas? Tá tranquilo. Tranquilo. Ficou claro os conceitos de gerenciamento de projetos? Ficou. Ótimo. Pessoal, então vamos fazer um intervalo. Voltamos 8h45 com a aula 2.1. E daí eu vou falar da prova também. Beleza? Tá bom, professor. Beleza. Eu vou parar a gravação. Por favor, se eu esquecer, me lembra de retomar a gravação porque eu tô parando